Então, olá, como estão? Espero que animados para a nossa aula, já que vocês começam um curso específico da psicopedagogia. Nós vamos trabalhar, então, com a introdução da psicopedagogia, teremos 4 encontros. Eu quero ressaltar com vocês que a escolha do curso que vocês fizeram é muito importante, né? Todo professor deveria ter a formação em psicopedagogia, que hoje é uma das áreas do conhecimento que cresce e é muito requisitada no trabalho docente, né? Para nós começarmos o nosso trabalho, para a gente começar a nossa aula, vamos saber um pouco sobre a história da psicopedagogia, vamos tratar do seu surgimento até os dias de hoje, como é que ela está sendo desenvolvida. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do objetivo que nós temos, do conteúdo. Então, nosso conteúdo é psicopedagogia, o seu surgimento e a evolução, e o objetivo é apresentar a psicopedagogia, seu histórico, a importância na prática pedagógica. É isso que eu acabei de comentar com vocês, de que a pedagogia é fundamental no trabalho do docente. Então, começando. Como surgiu em a psicopedagogia? Com o fim da Segunda Guerra, o que a gente encontra, né? Um cenário da Europa Ocidental, o mundo ocidental conhecido de então, totalmente devastado. Ruínas de prédios, ruínas das pessoas, enfim, uma situação caótica, onde faltava emprego, alimento, onde existia um número sem fim de órfãos, de pessoas com necessidades físicas de então, em função das bombas, em função de tudo que vocês já conhecem da história, que nós sabemos o que foi a Grande Guerra. O que a gente quer destacar aqui, né? Que nesse momento aparecem situações de extrema pobreza, muitos hospitais lotados de pessoas, de crianças com dificuldades físicas, e começam a surgir teorias a respeito do que fazer com essas crianças, principalmente porque havia dificuldade de aprendizagem, mas não eram crianças que se pudesse diagnosticar como crianças com deficiência. Então, a gente voltando aqui, o que nós tínhamos? Crianças órfãs, deficientes, doentes, abandonadas nessas instituições especiais, nesses hospitais. Então, os educadores, os psiquiatras, né, que trabalhavam principalmente nos hospitais, começaram a procurar os aspectos que interferiam na aprendizagem. Como assim? Na relação do método, o que era preciso fazer para aprender. Toda a relação afetiva e social estava abalada dessas crianças. Então, a gente tem grandes nomes, nós temos Maria Montessori, nós temos De Crolli, são os autores principais que a gente faz referência, Freinet, com teorias da aprendizagem que vão desenvolvendo o quê? Estudando por que as crianças não aprendem e como fazê-las aprender. Então, aqui a gente tem 2 fotos, uma da Maria Montessori, outra do De Crolli. É interessante, vou voltar aqui para vocês, só para vocês verem, que a Montessori aqui está com um grupo de crianças, né? E aqui o De Crolli com uma criança só. Mas, na verdade, o foco do trabalho dos dois, Maria Montessori trabalhava muito individualmente, e De Crolli trabalhava muito em equipes, em grupos. Nesse período, no mesmo período, nos Estados Unidos, também a gente tem o aparecimento dessas teorias sobre a aprendizagem daqueles que não tinham nenhuma deficiência, no entanto, não conseguiam aprender. A maior reflexão que a gente faz aqui é no sentido do Brasil. Bom, se surge na Europa teorias a respeito da aprendizagem em função de necessidades sociais, de necessidades afetivas dessas crianças, condições materiais e crianças que não aprendiam, mesmo sendo inteligentes, por que isso reflete tanto no Brasil? Afinal de contas, nós não tivemos nenhuma guerra, nós não passamos efetivamente pela guerra, né? As nossas cidades nunca foram destruídas por bombas. Por que surge tanto interesse no Brasil em relação à psicopedagogia? Isso eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão e na primeira oportunidade que vocês conversassem sobre isso na telesala, onde vocês estão. O quadro que é encontrado na Europa do pós-guerra se assemelha à nossa realidade brasileira? Se não, por que a psicopedagogia difundiu-se no Brasil com tanta força? Né? E se sim, por que temos um quadro pós-guerra sem a termos vivido? A dificuldade da aprendizagem se limita às condições de risco ou de ausência de boas condições de vida? Enfim, por que no Brasil
há tanta necessidade da psicopedagogia, porque nós nos identificamos e buscamos tanto esse conhecimento. Paralelamente, como eu disse para vocês, nos Estados Unidos também acontecia a pesquisa a respeito das crianças que não conseguiam aprender. Diferentemente da Europa, qual o cenário que nós temos? Nos Estados Unidos, vocês sabem que a guerra também se deu à distância, né? Não houve devastação como aconteceu na Europa. Então, nos Estados Unidos, o foco era em relação aos métodos, aos conceitos a serem construídos em relação à deficiência, no sentido assim, qual o método, qual o conceito que nós temos que aplicar para identificar se a criança efetivamente não aprende em função de uma deficiência ou quais são as razões que a levam a não aprender, mesmo ela sendo inteligente, mesmo ela tendo estrutura cognitiva para essa aprendizagem. Por isso que é tão importante a disciplina que vocês vão ver em seguida a respeito das teorias de aprendizagem, porque nós temos essas duas vertentes. A europeia, que considerava o meio, que considerava a questão do afetivo, do social, no desenvolvimento da sua teoria, e temos os Estados Unidos que desenvolve o quê? Métodos, técnicas, conceitos para identificar qual era a razão biológica ou patológica dessa falta de aprendizagem.